Os irmãos devem se lembrar, né? Eu tenho, como eu disse, 74ª pregação aqui no livro de Atos, e o capítulo 17, que eu encerrei na última semana, Paulo, ele chega diante de uma plateia, diante da qual ele nunca tinha tido a oportunidade de pregar. Ele chega diante dos atenienses, dos filósofos estoicos, epicureus, lembrando que a Grécia, de fato, era provérbio de sabedoria. Ali estavam as mentes mais inteligentes que a Terra já produziu. Dali veio Sócrates, veio Platão, veio Aristóteles e tantos outros. E então, Paulo se vê diante daquelas pessoas tendo que pregar o Evangelho, sendo que elas não criam em Deus. Então, pela primeira vez, ele tem que levar uma mensagem sem poder citar o Antigo Testamento. Nas sinagogas era fácil, ele chegava ali e ele tinha o Antigo Testamento como ponte. Já diante dos filósofos, ele não tinha. Então, ele usa a criação como base para mostrar Deus para aquelas pessoas ali. E ele deixa bem claro, por mais que os filósofos, por mais que os atenienses fossem um povo estupidamente inteligentes, eruditos, eles eram perdidos quanto à espiritualidade. Eles adoravam inúmeros deuses. O panteão grego tinha Deus para tudo que você imagina. Mas Paulo diz, vocês são cegos espiritualmente, são mergulhados na idolatria. Eles tinham tantos altares, que Paulo achou um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. Porque os gregos tinham medo de que, vai que esquecemos algum Deus. Vamos fazer este altar aqui e então a gente ora a este Deus. Porque se tiver algum Deus dentre os milhares que nós não conhecemos, ele vai nos perdoar. Então Paulo pega este altar ao Deus desconhecido como brecha e começa a pregar o Deus verdadeiro a esses homens aí. E Paulo, quando ele vai pregar o Evangelho a esses idólatras, Paulo, ele vai com uma extrema sabedoria e piedade. Ele não chega com os dois pés no peito daqueles filósofos dizendo, seus idólatras, demônio, demônio, demônio. Não. É o erro que às vezes muitos cristãos cometem ao tentar evangelizar católicos, por exemplo. Chega diante de uma imagem e diz, isso aqui é o demônio, é isso, aquilo. Paulo primeiro, ele elogia o quão aqueles homens eram extremamente religiosos. Aí então ele vai costurando, mas ele não deixa de falar a verdade. Ele não deixa de terminar o sermão dizendo, vocês têm que adorar o único Deus verdadeiro. Esses não são deuses de verdade, são feitos pela arte e imaginação do homem. Então é necessário que vocês se arrependam dos seus pecados e creiam no Deus Criador. É assim que Paulo resume ali o capítulo 17. E veja se Paulo não vai na contramão de muitos dos pregadores contemporâneos hoje. Hoje em dia, um pregador ele é tido como amoroso quando a pessoa chega nos seus pecados e ele não confronta em amor, mas ele simplesmente aceita. Porque o amor para muitos hoje é aceite todos do jeito que são. Não vale nada. Isso não é amor. Paulo disse que amor é com piedade, com amor você falar a verdade, para que possa haver arrependimento e através do arrependimento haver salvação. Por isso as pessoas que de fato nos amam verdadeiramente, não são aquelas que aceitam tudo que nós fazemos, mas são aquelas que por vezes colocam o dedo lá na ferida onde nos machuca, mas dizem, mude em nome de Jesus Cristo. Não é isso o que Deus ordenou, não é este o plano de Deus. Essas pessoas de fato são as pessoas que amam. E com base aqui em Atos 18, versículo 1 até o versículo 8, eu quero passar 3 princípios. Mas antes, vamos ler aí, pode acompanhar comigo? Atos 18, versículo 1. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles. Verso 3. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Verso 6. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos coríntios.
quando o ouviam, criam e eram batizados. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Põe o primeiro ali, Miguel. Primeiro você precisa entender um panorâmica histórico ali da cidade de Corinto, para você saber onde Paulo estava se metendo agora. Paulo, no versículo 17, ele termina diante do Areópago, diante dos filósofos, diante dos atenienses, e ele sai dali e vai para Corinto. Era cerca de 80 quilômetros. Eu sei que 80 quilômetros para a gente hoje pode não parecer tanta coisa, mas lembrando, antigamente, a pé, cavalo ou jumento. Demorava-se alguns dias. Corinto era a capital da província da Ásia, era a maior cidade da Grécia, maior inclusive que Atenas, que era a capital. Não só isso, era uma cidade portuária, então muitas pessoas vinham e iam através de Corinto. E Corinto ela era famosa por algumas questões. Primeiro, por conta dos jogos istmicos, que seria isso? É como se fosse uma versão B dos Jogos Olímpicos. Tinha muito ali. Mas a maior fama de Corinto, de fato, era pela quantidade de templos pagãos e principalmente pela forma que eles adoravam aos deuses. Eles eram devotos, dentre muitos deuses, de Afrodite. E Afrodite era cultuada através da relação íntima no culto. Exatamente, não era feito às escondidas, no culto. Afrodite era a deusa da fertilidade e eles, de fato, a adoravam do jeito que a deusa mandava. Você imagina o que era para Paulo chegar numa cidade onde, quando as pessoas se reuniam para cultuar o Deus deles, era uma orgia escancarada aqui em cima do altar, assim, para tudo que é lado. Você imagina para um cristão chegar diante de um público desse, de tamanha baixaria. Em Corinto havia o que eram conhecidas como as ninfas, que eram as prostitutas cultuais. Mulheres que eram treinadas desde a mais tenra infância, para que quando crescessem, servissem a Afrodite como relações íntimas. Você imagina um pai criar uma filha desde pequena, com esse objetivo, e se orgulhavam. Minha filha, sacerdotisa de Afrodite. E Corinto era uma cidade tão conhecida ali por conta da prostituição, que inventaram até um termo, corintianizar. Não tem a ver com o time Corinthians não, com a cidade de Corinto. Isso era basicamente um xingamento. Quando você queria, por exemplo, chamar alguém de devasso, promíscuo, prostituto, se usava esse termo, pejorativo, para xingar as pessoas. Pastor, mas Corinto e Corinthians tem alguma associação, né, com o time ao qual nós temos aqui em nosso estado, inclusive ao time que eu torço? Não tem uma relação direta, porque, na verdade, o time Corinthians, ele tem esse nome devido a um time inglês que chamava Corinthia. Esse time inglês, de fato, fez uma homenagem à cidade de Corinto. O time Corinthians paulista aqui só pegou o nome emprestado do time inglês. Ou seja, não faz uma referência direta, mas indiretamente tem a ver com isso aqui. Mas a cidade de Corinto, ela era famosa não apenas por conta da prostituição, infelizmente, mas por conta da filosofia também, assim como era a Grécia no geral. Porque lá em Corinto, havia o que nós veremos na Bíblia, muitas vezes, os chamados sofistas. Quem eram os sofistas? Eram filósofos que saíam para as praças para expor sua sabedoria, e então, depois de expor sua sabedoria, depois de fazer ali, né, as suas interpretações, mostrar o quão inteligente eles eram, eles passavam o chapéuzinho da época recebendo dinheiro. Hoje em dia, talvez não daria mais nada, né? Teria que ser só Pix, mas via de regra, acontecia assim. Então, eles agiam dessa forma e sobreviviam assim. É por esse motivo que, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, põe lá, por favor, o versículo. 1 Coríntios 2,4, você deve lembrar dessa passagem que diz assim. Opa, começou meu tempo agora. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando Paulo ele diz isso aqui aos Coríntios, que a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, ele não estava dizendo que ele era um burro, um incauto. Não. O que ele estava dizendo é, a minha pregação não tem a ver com essa exposição desses homens que apenas querem mostrar o quão sábios eles são. Não, não, não. Eu não cheguei aqui como um sofista, eu cheguei aqui com a pregação do Evangelho, porque o meu objetivo não é enganar vocês, mas fazer com que vocês enxerguem a verdade.
É interessante que quando Paulo chega na cidade de Corinto, depois no versículo 2 e 3 nós lemos aí, que ele encontra um homem chamado Áquila e sua esposa Priscila. Acompanhe comigo novamente, por favor. Já vai entender onde eu quero chegar. Versículo 2 e 3. Lá encontrou um judeu natural do Ponto chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Áquila e Priscila, eles estavam em Corinto, porque muitos judeus tinham migrado para lá. Migrado de onde? De Roma. Roma começou a ter muitas perseguições, e então alguns acabaram migrando, e de fato aqui eles são dois fugitivos que acabam virando amigos de Paulo. É interessante que a profissão deles, fazedores de tendas, era algo extremamente comum para a época, porque não havia tanta alvenaria como nós vemos hoje em dia. Algumas traduções, talvez uma melhor tradução, seja que eles fossem artesãos de couro, porque eles não só faziam tendas, mexiam com cortina, reparos e tantas outras coisas aí. E sabe o que é interessante? Via de regra, essas profissões vinham dos pais. O judeu, ele tinha que aprender um ofício para ele aprender a se sustentar. Esse é um hábito fundamental para a cultura moderna. Os nossos filhos, eles devem aprender um ofício, porque, pode ver, normalmente o filho do carpinteiro virava carpinteiro. Não é isso que aconteceu com Jesus Cristo? Apenas seguiu a profissão do pai. Pai pedreiro, o filho seguia pedreiro. A nossa juventude de hoje, o pai pedreiro, o filho, Minecraft. A única casa que ele sabe fazer é essa. Mas é fundamental que, de fato, se aprendesse algum ofício. Por qual motivo? Porque não quer dizer que ele necessariamente teria que seguir a profissão do pai. Mas se tudo desse errado na vida dele, ele não conseguisse nada, ele ia saber fazer alguma coisa para ele não morrer de fome. Então é fundamental. Olha, eu louvo a Deus que a nossa igreja, eu vejo alguns filhos que já trabalham com os pais, na empresa dos pais, fazem as mesmas coisas. Veja, Vinícius, Miguel, palhaço igual o pai. É palhaço não de fazer bobeira, de profissão mesmo. Trabalha junto com o pai. O Caio, tem quantos anos o Caio? Cadê o Caio? 11, Caio. 11 anos, senta piso melhor que muito adulto aí, porque aprende com o pai. Então, é fundamental. Tem uma irmãzinha da nossa igreja, que está Taubaté, se eu não me engano, novinha de tudo, mas costura que é uma maravilha. Aprendeu com a mãe. Então, olha que princípio fantástico. Para ensinarmos aos nossos filhos. Eles podem ser o que eles quiserem, mas se eles aprenderem, pelo menos, fazer aquilo que os pais sabem fazer, de fome já não morre. A tendência é apenas aprimorar, né, aquilo dali para frente. Então, é fundamental isso. Paulo, então, ele vai trabalhar e morar junto com eles. E Áquila e Priscila, de fato, acabam sendo um braço forte para Paulo. Tanto é que Paulo vai fazer a menção deles inúmeras vezes nas outras cartas. Então, é fundamental você entender este pano de fundo histórico aqui. A segunda coisa que nós vemos é o ministério integral. Acompanhe comigo, versículo 4 e o 5, por favor. Aqui falando sobre Paulo. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Paulo, mais uma vez, ele começa o seu trabalho de evangelização e ele sempre começava indo às sinagogas, porque os judeus tinham esse ponto em comum, que era crer na Escritura. Isso aí eu tenho pregado ao longo de várias mensagens aí. E assim ele usava. E Paulo, até aqui, basicamente, o que ele fazia, até o versículo 4? Ele trabalhava durante a semana, como fabricante de tendas, como artesão de couro, e aos sábados ele pregava na sinagoga. Era isso que Paulo fazia. A partir do versículo 5, nós vemos que as coisas mudam. Não é isso que nós lemos? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Provavelmente Silas e Timóteo trouxeram não só boas notícias de Tessalônica, é isso que você vai acompanhar, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eles não trouxeram apenas boas notícias, mas uma oferta muito generosa dos irmãos de lá. E devido a trazerem essa oferta, Paulo conseguiu deixar de trabalhar
como artesão de couro, como aquele que fazia tenda, e se dedicar inteiramente à pregação do Evangelho, porque se Paulo pregando só aos sábados evangelizava muitas pessoas, muitos criam, imagina Paulo pregando todo dia da semana. O Evangelho, óbvio, ia muito mais longe. Devido a isso, Paulo pôde de fato deixar o trabalho lá, porque dedicou-se inteiramente à palavra. Este texto também é um dos que nos dá base, e nós cremos que a melhor forma de ser pastor numa igreja é ser pastor de forma integral, ou seja, viver da obra, como eu preguei também alguns domingos passados. Porque quando o pastor ele é integral, ele vive do Evangelho, ele trabalha 100% na obra, ele vai ser muito mais frutífero, ele vai conseguir alcançar muito mais pessoas, ele vai conseguir de fato preparar bons sermões para a congregação, ele vai conseguir atender os irmãos que de fato necessitam ser atendidos, porque ele vive daquilo, só faz aquilo. Olha, eu já teve vezes de pessoas, tarde da noite, bater lá no meu portão, E o que foi? Pastor, eu vou me matar. Eu falei, Jesus, mas agora na hora de dormir, porque você não fez isso de manhã, né? Eu já estava acordado, que eu vou dormir. Às vezes eu chegando em casa tarde, depois do culto, nossa, um dia estressante, ligava para mim, pastor, estou brigando com meu marido, me ajuda. Daí chega em casa, já volta para casa dos irmãos para apagar fogo, né? Apagar incêndio dos outros lá. Agora você imagina um pastor que não é integral. Como ele vai conseguir atender essas pessoas? Uma vez, um irmão de uma irmã de nossa igreja deu um infarto nele, e a primeira pessoa que a irmã pensou em ligar foi para mim. Pastor, me ajuda. Foi só colocar ele no carro e correr para o hospital. Vomitou tudo dentro do meu carro, um fedor que só vendo. Vai ser o de menos. Agora imagina, eu, que antes era militar, se eu tivesse de serviço, que só sairia no outro dia. Segura o infarto aí que amanhã, a partir das 9, eu estou em casa. Morria. Então consegue ver a importância de fato do ministro aqui, ele ser integral. E por quê? Porque ele vai conseguir atingir muito mais gente, vai conseguir se dedicar muito mais. E além do mais, gente, pelo amor, preparar sermão não é algo simples. É difícil. E vejam, aqui na igreja, pelo menos 2 por semana. Que eu prego uma coisa no domingo, prego outra coisa na quarta. É quase que parir 2 filhos por semana, não é simples. Sentar, se debruçar, aprender, estudar, entender e passar de uma forma simplificada para a congregação aquilo que eles precisam, fora o peso da responsabilidade. E se eu ensinar errado? Deus vai cobrar isso de mim. Não é fácil isso daí. E não só isso. Pode não parecer, mas o serviço de pastor é um serviço muito solitário. Por mais que o meu escritório é o meu quarto, onde fica o meu computador, minha escrivaninha, os meus livros, e a minha família esteja no mesmo ambiente que eu, é o dia inteiro sozinho. Porque eu não posso ficar pedindo a opinião da minha esposa, do Cauã, do Samuel, dos meninos. O que vocês acham aqui no grego? Isso aqui, essa interpretação é correta aqui do Bavinck ou vocês preferem do Abraham Kuyper? Não tem como ficar perguntando esse tipo de coisa para eles. Não tem como ficar conversando no meu serviço. É um serviço solitário. E é uma vida sozinha. Tem a parte boa, claro, né? Principalmente quando chama a gente para comer. Sem contar problema, gente, isso aí é a glória do pastor. Quando eu digo, pastor, vem aqui em casa, tomar um café, comer. E o que aconteceu? Não, nada não, é só comer mesmo. Ai, que delícia. Aí é bom demais. Aí vocês fazem o pastor de vocês feliz. Mas, via de regra, é difícil. É uma vida acadêmica de estudo. E as tarefas não param por aí, claro, né? Visitar os necessitados, aconselhar, dar assistência, organizar o andamento da vida da comunidade. E se o pastor não é integral, imagina, se ele trabalha fora o dia inteiro e chega em casa 6, 6:30 da tarde, aí ele precisa ser pastor depois desse horário que ele trabalhou o dia inteiro. Uma, que o pastor também tem família e corre o sério risco, se ele trabalha o dia inteiro, chega em casa e exerce a função de pastor com a dedicação que ela de fato exige, ele vai se dedicar à família dos outros e é provável que ele perca dele. Porque ele trabalha o dia inteiro, quando chega para ficar com a esposa, não, tem que visitar o fulano, ciclano, acabou, como que ele vai pastorear a família dele? É tão sério, eu lembro uma vez, eu exercito, né, visitar bastante os irmãos mesmo, quando precisa,
Quando não chama, eu vou também. Né? Então não tem como fugir muito da gente aqui. Eu lembro de uma vez eu estava tão dedicado ao trabalho, tão dedicado, preocupado com os irmãos. Eu estava saindo para fazer visita, e às vezes eu saía 3 horas da tarde, voltava 11 horas da noite. Minha esposa até brinca, né? Você tem rodinha no pé, eu acordo, você já não está nem em casa. Eu lembro do dia que ela falou assim para mim. Eu falei, vou sair fazer visita. Ela falou, se tiver um horário, visita a gente aqui. Eu falei, nossa, mas deu uma tristeza na hora que eu vi. Eu falei, puxa vida. Corre o risco. Eu falei, não, é ruim. Eu falei, irmão, outro dia eu vou na sua casa, agora eu vou na minha casa. Vou visitar a minha ovelha preferida. Vocês sabiam que Raquel significa ovelha? Eu tinha que ser pastor de qualquer jeito, né? Ovelhinho. Esposa, tinha que ser. Mas é fundamental exercer o trabalho, né, com dedicação. Agora, se o pastor ele não é integral, primeiro que as visitas vão ser comprometidas. O trabalho, ele não vai conseguir exercer do jeito que Deus, de fato, ordena. E corre esse risco mesmo, de se dedicar tanto à família dos outros, esquecer a dele. Uma vez eu dizia isso para o irmão. O irmão, segunda-feira tinha reunião de homens, terça-feira tinha oração na casa de não sei quem, quarta-feira tinha culto, quinta-feira era reunião com os adolescentes, sexta-feira outra coisa, sábado intercessão, domingo culto. Eu falei, fulano, sua esposa e seu filho ficam onde? Não, pastor, mas estou trabalhando para Deus. Dito e feito, a mulher foi embora. Meteu o pé. Mas a culpa é dela. Óbvio que a culpa é dela. Mas você contribuiu e muito. Você quer pastorear tanto, os outros que esquecem de pastorear a sua própria casa, não dá, né? Então, ser integral, nós acreditamos de fato que é o melhor caminho. E terceiro, e o último para encerrar, põe ali, por favor, Miguel. Terceiro princípio, pérolas aos porcos. Acompanhe comigo o versículo 6. Por favor. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente, a partir de agora vou para os gentios. Aqueles homens se opuseram a Paulo devido que a pregação. Qual que era a pregação dele? Está no finalzinho aí do versículo 5, que ele vai dizer isso. Ele dizia aos judeus que Jesus era o Cristo. E por conta dele falar isso aos judeus, os judeus, óbvio, levantavam oposição, não queriam ouvir. Os judeus até hoje estão esperando o Messias, esperando o Cristo. E Paulo dizia, vocês estão errados, ele já veio. Então, eles ficam bravos com Paulo, porque a genuína pregação do Evangelho, ela sempre vai trazer oposição. Desconfie de pregadores que sempre são aplaudidos, que sempre são bajulados, que todo mundo fala bem, crente e ímpio. Paulo, por mais que ele não queria arrumar confusão de propósito, mas a pregação do Evangelho por si só, ela é confrontativa, ela nos fere, ela cutuca o nosso pecado, não para nos ferir apenas, mas para que nós possamos mudar. Mas ela por si só é confrontativa. E o que Paulo faz diante dessas pessoas que se opuseram a ele? Paulo simplesmente diz assim: chega, vocês não querem? Também não quero mais. Acabou para vocês, vou para outros. E ainda invoca o juízo de Deus sobre eles. Mais uma vez a oração imprecatória aqui, né? Vocês vão se ver com Deus, o problema agora é de vocês. O que eu podia fazer, eu fiz, então agora, fui. E Paulo aqui, ele não está inventando nada. Ele está apenas seguindo os ensinos que Jesus já havia ensinado. Lembra quando Jesus envia os discípulos e diz assim: onde não aceitarem vocês, sacuda o pó da sandália e vão embora. Paulo estava fazendo a mesma coisa. Paulo estava seguindo aquele conselho que o profeta Ezequiel deu, onde diz que o atalaia, o mensageiro, se ele vir o inimigo, ele deve tocar corneta, ele deve avisar: olha, o inimigo está vindo, para que o povo se arrependa, ou se monte em guerra ali, em batalha, para não sofrer o dano. Ele diz: olha, o atalaia, o mensageiro, ele tem que avisar do inimigo, do perigo vindo. Se as pessoas se arrependerem, bom para elas. Se elas não se arrependerem, o problema é delas. Elas vão se perder, elas vão morrer. Mas você, atalaia, mensageiro, você está livre deste sangue. É basicamente o que Paulo está dizendo. Olha, eu fiz a minha parte, eu quis pregar para vocês, eu amei vocês, eu levei o Evangelho, vocês não querem?
Acabou. O problema agora é de vocês. Vou para os gentios, que Deus tem misericórdia de vocês. Do contrário, né, vocês estão perdidos. E o pastor, também por vezes, necessita ter sabedoria para tomar algumas decisões parecidas. De que tipo? Vai ter hora que a gente vai ter que dizer: fulano lá, não vou mais atrás não, cansei. Quanto tempo eu indo atrás? Visita, aconselha, insiste e vai. Não dá retorno. Pronto. Vamos orar, sim. Mas temos mais pessoas para nos dedicar. Não podemos ficar o tempo todo, aquele velho adágio popular, né? Querer namorar com quem não quer namorar com a gente. Temos que lembrar que o pastor, o tempo dele, ele é totalmente limitado. Então, se as pessoas não querem, paciência. Como eu disse, vamos continuar orando. Mas temos outras pessoas a quem servir também. Olha, muitas pessoas já passaram pela nossa igreja ao longo desses bons anos aí. E algumas saíram por falha minha, outras porque não tinha motivo nenhum, por conta de picuinha. E normalmente quando a pessoa decide sair da igreja, eu vou, converso, falo: não faz isso, fica aí. Só que quando a pessoa sai, eu raramente faço visitas depois. Nossa, pastor, por quê? Ora, primeiro, a pessoa decidiu ir. Ela decidiu ter outro pastor. Ela decidiu ir embora. Óbvio, né? Eu vejo na rua, no shopping, eu converso, cumprimento, a gente dá risada. Se acontece, às vezes, algum evento grave, eu vou lá, converso, enterro, vou. Não tem problema nenhum, não. Mas o meu compromisso primário é com as ovelhas ao qual Deus colocou sobre o meu aprisco. Eu não posso me alimentar das ovelhas daqui e cuidar do rebanho do outro. Se eu fizesse isso, eu estaria sendo desonesto com vocês. A prioridade é sempre aqui. Tanto é que eu fui chamado para pregar numa conferência lá no Rio de Janeiro agora. O cara mostrou para mim sexta, sábado, domingo. Mês para frente aí. Eu disse a ele: sexta e sábado você pode colocar 20 pregações, 10 de manhã e 10 da tarde eu vou. Domingo não. Mas por quê? Domingo estarei na minha igreja, com os meus irmãos, com as minhas ovelhas. Eu não posso deixá-los. Tem que estar com eles. E é basicamente isso aqui que Paulo está fazendo, né? Vocês não querem? Tá bom, chega, vou para outro. E ele termina aqui, no versículo 7 e 8, né, dessa minha mensagem, da seguinte forma: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando ouviram, criam e eram batizados. Versículo 8, né, terminando aí. Veja que interessante. Primeiro, e no versículo 7, eu não li, o versículo 7 diz assim: E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Paulo, ele abre uma igreja do lado da sinagoga. Antiético, né? Alguns diriam: como assim, Paulo? Tanto lugar para você abrir uma igreja. Abre do lado da sinagoga, da concorrência. Paulo abre de fato ali do lado. E então no versículo 8 vai dizer o que nós lemos aqui: o chefe da sinagoga creu e ele e toda a sua casa. E olha que interessante, eles ouviram, creram e foram batizados. Esta é basicamente a lógica do Evangelho. Primeiro você ouve, o Espírito Santo ilumina o seu coração para que você tenha convicção de pecado, você se arrepende e depois que você se arrepende, você é batizado. O batismo, eu explicava ontem para uns irmãos, que o batismo é justamente isso. Ele não tem um poder em si quando você entra na água, mas o batismo, ele é um sinal público de arrependimento da vida a qual você levava. Não um sinal de perfeição, porque não somos perfeitos, mas um sinal público de que, olha, o Espírito Santo me convenceu do meu pecado e eu vejo o quanto eu preciso de Jesus Cristo. E a prova de que eu de fato reconheço que eu sou pecador e que eu necessito de Cristo, a Bíblia diz que você se batiza. Então primeiro você ouve, depois você crê, depois você batiza. E que Deus possa nos dar a graça de que quanto mais o Evangelho for pregado aqui nessa igreja, mais pessoas iam se arrepender, mais pessoas iam a crer, mais pessoas venham a se batizar. Como eu falei no começo do culto, vamos ter batismo mês que vem, se Deus quiser. Mas que Deus possa cada dia mais tocar o coração de mais vidas, que nós sejamos esse instrumento para levar o Evangelho a essas pessoas também, para que elas possam vir e ouvir, porque é só assim. A pessoa precisa ouvir a pregação do Evangelho, e depois a gente ora para que Deus de fato convença do pecado, e consequentemente o batismo.
Que Deus nos dê a graça de fazermos com Paulo, independente do ambiente ao qual nós vivermos. Porque lembra, imagina o choque que foi para aquela comunidade, aqueles homens e mulheres que foram doutrinados a terem relações íntimas no culto, se arrependendo dos seus pecados, passando a ser marido de uma só esposa, esposa de um só marido, largando a vida promíscua e fazendo o que é correto. Você tem noção do impacto que foi o evangelho quando ele chegou em Corinto? Algo espetacular. E a nossa sociedade hoje não está muito diferente de Corinto. Não. Na verdade, eu acho que a gente está um pouco pior em termos de promiscuidade. Hoje eu vi um vídeo de tem o trisal, né? Você sabe o que é, né? Relacionamento a 3. Eu não sei nem se tem nome, mas era um quadrisal, 4 pessoas junto. É um absurdo. É um absurdo. Só que hoje em dia até cartórios estão aceitando esse tipo de relacionamento. Ou seja, precisamos ser luz do mundo. Vivemos quase que numa cidade de Corinto. Que Deus nos dê a graça de sermos luz para iluminar as trevas. Amém, meus irmãos?